Eu desejo saudar os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por esta oportunidade, pelo prazer, pelo privilégio, mais uma vez, de me assentar à frente deste instrumento para trazer mais um vídeo mensagem. Dou graças a meu Deus pelo dia de hoje, pela vida, pela saúde. Dou graças a Deus pela vida da minha filha Emanuele. Dou graças a Deus porque nós saímos e nós entramos. Dou graças a Deus por nos permitir ir até o Aquário de São Paulo, ali no Ipiranga, onde, aproveitando este momento de férias, tanto férias do meu trabalho como férias escolar da minha filha, fomos até ali para conhecer aquele lugar. Muito bonito, o qual recomendo. E graças a Deus que Deus nos permitiu voltar para casa. E voltar disposto a colocar-me aqui para trazer essa mensagem. Eu confesso que, por mim mesmo, eu não faria isso. De minha carne, eu não faria isso. De meu eu não faria isso. Mas eu dou graças a Deus porque eu sou impulsionado a isso. Eu sou instigado. O Espírito Santo de Deus me dá mensagem, me dá textos, versículos, onde eu chego em casa e me ponho então a pregar. Eu venho com o coração queimando da palavra de Deus. E como disse aqui, eu me acho para esvaziar-me daquilo que eu fico remoendo na minha consciência, no meu coração, no dia a dia, daquilo que de Deus me vem à lembrança. E nessa tarde o que me veio à lembrança, o que me veio ao meu coração, é o texto que ora estaremos falando aqui. Me é dado isso quando estou trabalhando, quando estou na rua, quando estou a meditar nesse Deus soberano. E nas condições e situação precária que a igreja encontra-se nos nossos dias atuais. Porque a igreja ela está numa situação de decadência espiritual, de decadência moral. A igreja a que me refiro, a igreja local, a igreja visível, a igreja militante, é essa igreja que está na situação caótica, precária que nós estamos vivendo hoje. Eu quero convidar você a ler comigo na carta do apóstolo Tiago. A carta do apóstolo Tiago, capítulo de número 4, versículos de número 4 e o versículo de número 5. Carta de Tiago, capítulo 4, versículo 4, que nos diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer
que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Glória a Deus. Adúlteros e adúlteras. Versículo difícil de se ouvir pregar nas igrejas. Na verdade, as pregações que se pregam hoje, elas são selecionadas. Elas são selecionadas. As mensagens que se prega hoje é conforme o povo. É conforme o semblante do povo. A aparência, o aspecto do povo. Ou seja, se você chega na igreja, posiciona-se sobre o altar, e você vê uma igreja dada ao mundanismo, à vaidade, se você vê um povo entregue ao modismo, ao mundanismo, em que as igrejas evangélicas hoje estão mergulhadas, o pregador muda a mensagem. Se ele for amigo do pastor então, e foi convidado porque ele é amigo do pastor, aí é que ele muda a mensagem mesmo. Ele não prega como ele sentia que ele iria pregar. Como o texto lhe instiga a pregar. Ele não prega mais. Olha-se para o semblante da igreja, da qual ele está posicionado de frente, e logo perde as forças para pregar. Perde o prazer para pregar. Porque ele quer voltar uma segunda vez. Se ele é de casa, ele quer pregar outras vezes. E ele sabe que se ele for pregar uma mensagem que contraria o modo vivendo daquela igreja, daqueles crentes, que ataca as suas práticas mundanas, vaidosas, modistas, ele sabe que ele não vai voltar mais, não será mais convidado. Ele sabe que se ele é da igreja, custará novamente para ele subir no altar. Então o cara muda totalmente a mensagem. Muitas das vezes ele até orou pelo texto que ele escolheu para pregar, pediu a Deus graça, pediu a Deus direção, pediu a Deus que o usasse, pediu a Deus que preparasse o coração daqueles que iriam ouvi-lo. Mas quando ele chega na igreja, que ele se posiciona sobre o altar, de frente para a igreja, e ele vê uma igreja de crente, todos pintados, todos maquiados, todos transformados, sem a identidade própria, sem a aparência própria. Mas quem é loira quer ser preta, quem é preta quer ser branca, quem é branca quer ser ruiva, quem é ruiva quer ser amarela. E nessa diversidade de personalidade, de aparência dentro da igreja, o pregador ou aquele que vai pregar a palavra perde a coragem. Então ele muda o teor da mensagem, porque ele tem que agradar ao pastor da igreja. Ele tem que agradar a igreja do pastor. Então uma mensagem como essa que nós acabamos de ler não se prega nas igrejas. Se prega hoje fingindo que o pecado não existe. Se prega hoje fingindo que não há pecado. Se prega hoje nas igrejas que tudo está bem. E o camarada está vendo que
que não está bem, irmão. Porque, irmãos, nós precisamos entender uma coisa: que o problema do ser humano não está no corpo e não está no espírito, está na alma, que é a sede das emoções, a sede dos desejos, a sede da vontade do ser humano. O corpo nada mais é o involucro da alma, é a roupagem da alma. O corpo, ele apenas exterioriza para o mundo exterior o que é a alma, como está a alma do indivíduo. Através das suas ações é que ele demonstra como que está a sua alma. E o salmista disse: aborreço aquele que entrega a sua alma à vaidade enganosa. Detesto, desprezo todos aqueles que entregaram a sua alma à vaidade enganosa. Porque a vaidade, ela é enganosa, ela engana. Ela leva a pessoa a achar que ela é aquilo. E as pessoas hoje estão tão preocupadas em quem quer ser, que acaba se esquecendo de quem realmente elas são. As pessoas estão tão preocupadas em se parecer com alguém, que elas esquecem quem realmente elas são. É o engano da vaidade. É a vaidade enganando esta alma desta pessoa. Então o problema do ser humano está na alma. A alma precisa ser convertida. O corpo, ele apenas exterioriza. Ele materializa as vontades da alma. Então conhece quem realmente é aquele ser humano. Que situação ele está para com Deus, diante de Deus. Se ele é liberto ou se não. Se ele serve a Deus em novidade de vida ou não. Então essa onda de vaidade, essa onda de modismo, de mundismo que está dentro das nossas igrejas hoje, é característica nítida, patente de pessoas que não se converteram, que não estão libertas deste mundo, das coisas deste mundo, do sistema mundano que impera hoje nesta sociedade, nesta humanidade, extensivamente as igrejas evangélicas. Então uma mensagem como essa não se prega mais. Esses versículos, eles são banidos. Eles são esquecidos. Porque pregar um texto como esse, ler um versículo como esse, compromete 90% das igrejas, 90% dos crentes desta igreja, de tanto o envolvimento com que eles estão com este mundo e com o sistema mundano que aí está. Mas a palavra de Deus, ela permanece a mesma. Só precisa de homens e de mulheres com coragem, prontos, sem medo, sem se preocupar com cargo, com funções, com atividades, porque isso hoje compra a pessoa. Há muitos obreiros que se venderam pela posição de obreiro, se venderam pela posição de ministros. Eles não servem a Deus, servem-se ao pastor local, ao pastor setorial, ao pastor presidente, menos a Deus. E se servem a Deus é secundariamente. Primeiramente, os serviços que eles prestam é ao pastor local, é ao pastor setorial ou ao pastor presidente. Deus está em segundo lugar na vida desses ministros, na vida desses obreiros.
O compromisso deles é primeiramente com o pastor, menos com Deus. Então eles não pregam uma mensagem como essa. Não se pode pregar uma mensagem como essa, pelo comprometimento da igreja com o mundanismo. E isso não precisa de revelação espiritual, não precisa-se de profecia. Está aí tão nítido, tão claro. E se você quiser saber quem são os crentes verdadeiramente, é olhar no Facebook. Porque esses crentes que aí você vê dentro das igrejas são apenas simulados. Os verdadeiros crentes, quem realmente eles são, estão lá no Facebook, estão nas redes sociais. Porque eles põem lá todas as práticas vaidosas e pecaminosas que eles praticam. Todos os lugares mundanos, execráveis à vida cristã que eles frequentam, que eles vão, eles não só frequentam, eles não só vão, eles não só fazem, como eles publicam, divulgam, expõem nas redes sociais. Perderam a vergonha, perderam o pudor. Os crentes perderam o temor daquilo que fazem, que peca contra Deus, contra a palavra de Deus, contra a igreja, dando ocasião para as pessoas dizer: isso é crente, isso é ser crente. E ai daqueles por quem vier o escândalo. Ai daquele que fizer um desses pequeninos se escandalizar de Jesus. E muitos são verdadeiros escandalizadores por aquilo que fazem, por aquilo que são, e pela forma como se apresenta lá no trabalho, na escola, na rua, na igreja, na sua própria casa. São escandalizadores. Não tem compromisso com Deus. Então uma mensagem dessa aqui não se prega. Adúltero, adúltera, diz que isso é uma palavra pesada para se falar. Mas o adultério não é pesado. O irmão pegar a mulher do outro, a irmã pegar o marido da outra, isso não é pesado hoje dentro das igrejas. Mas falar a palavra adúltero, pregar a palavra adúltero dentro das igrejas hoje é pesada demais. O ato é menos pesado do que a palavra. O praticar é menos pesado do que o falar contra as coisas vergonhosas que os crentes estão praticando. É a igreja que hoje nós estamos vivendo. Falar do que é vergonhoso causa mais vergonha do que praticar o que é vergonhoso. Os crentes sentem mais vergonha de ouvir alguém falar das suas práticas vergonhosas que eles praticam do que eles praticarem. Eles não têm vergonha de praticar. As crentes não têm vergonha das suas roupas indecorosas. Os crentes não têm vergonha da sua forma de vestir vergonhosa, excitante, provocante. Mas ela tem vergonha se alguém falar das suas práticas. A crente não tem vergonha de mostrar os seios, de mostrar sua calcinha na igreja. Mas ela tem vergonha se alguém subir no altar e começar a pregar desse modismo, começar a falar dessa moda de roupas decotadas, de roupa transparente, de roupas colando, de roupas curtas.
ela se sente toda envergonhada no banco. Mas não porque ela está praticando aquelas práticas, mas porque o irmão está pregando sobre aquelas práticas mundanas na qual ela está inclusa. Aí ela se sente envergonhada. Não vem mais na igreja no culto seguinte. Não vem mais naquela igreja. Porque de praticar essas práticas vergonhosas e licenciosas e perniciosas, ela não tem vergonha, ele não tem vergonha, mas quando ouve alguém falar contra as práticas, não é nem contra ela, não é nem contra ele, porque nem se cita o nome dela, nem o nome dele, mas cita as práticas que é inerente do mundo em geral, ela por estar inclusa no praticar essas práticas vergonhosas, ela se sente envergonhada. Mas ela prefere deixar de vir à igreja do que deixar a prática vergonhosa que ela pratica. Ela sai da igreja, não vem mais na igreja, vai para outra igreja e lá ela continua a praticar as mesmas práticas. Porque ela não tem vergonha. Ele não tem vergonha. Porque a vergonha é um sentimento que nos inibe a fazer muitas coisas que nós queríamos, que nós queremos, que nós gostaríamos de fazer. Mas esse sentimento dentro de nós, ele nos causa um certo temor, um certo tremor, que nós então não praticamos. Gostaríamos de andar nu, mas não andamos. Porque o sentimento de vergonha não nos permite. Mas muitos perderam a vergonha, crente, que se diz salvos, que diz que vão para o céu, que diz que tem o Espírito Santo de Deus. Isso é até uma síntese, falar isso, que tem o Espírito Santo de Deus. Quando esse Espírito Santo ele veio com o papel de nos convencer do pecado. E essas práticas licenciosas, perniciosas, mundanas, carnais, vaidosa, esse modismo descarado e desavergonhado que a sociedade está vivendo nos dias de hoje. O Espírito Santo veio para nos convencer de que isso é pecado. Isso é coisa mundana. Constitui-se inimigo de Deus aqueles que tomam parte nessas práticas, porque elas são inerentes desse mundo, e esse mundo nada tem com Deus, nada tem com Jesus. Esse mundo é inimigo de Deus, é inimigo da igreja, e aqueles que tomar as coisas deste mundo, torna-se seu amigo, e sendo amigo do mundo, constitui-se inimigos de Deus. E nós precisamos lembrar de que nós temos um compromisso com Deus. Assim como um homem e uma mulher e um homem, firma-se em constituir-se família pelos laços do matrimônio, do casamento, prometendo fidelidade um ao outro, reciprocamente. Qualquer coisa diferente torna-se uma infração a essa promessa de fidelidade. Quando um homem e uma mulher e um homem, não dois homens, não duas mulheres, um homem e uma mulher e um homem, firmam-se por amor mútuo, pelos laços do casamento, a constituir uma família, prometendo um ao outro fidelidade até que a morte os separe. Se uma das partes envolver qualquer outra coisa nesta relação, constitui-se adultério. E o que é adultério?
é a relação sexual de uma pessoa casada com outro que não seja o seu cônjuge. Isso é adultério. Adulterar é você colocar nessa relação uma terceira pessoa. É como você pegar o leite e colocar água para passar para alguém como leite. Esse leite está adulterado. Você adulterou o leite. Você colocou no leite aquilo que não é leite. Então, se a pessoa coloca uma terceira pessoa na relação, no casamento, esse casamento está adulterado. Uma das partes que infiltrou uma terceira pessoa nessa união firmada pelos laços do casamento, o qual deve ser conservado santo, pois o escritor aos Hebreus diz que venerado entre todas as coisas seja o matrimônio e o leito sem mácula. Então o casamento é algo santo, puro. A introdução de uma terceira pessoa torna-se um casamento adulterado. Houve uma infidelidade por parte de um dos cônjuges. Nós firmamos um compromisso com Deus. Nós firmamos uma união com Deus. Antes éramos de todo mundo. Pertencia ao mundo todo. Fazíamos tudo o que o mundo queria. Fazíamos tudo o que todos do mundo queriam que nós fizéssemos. Até que nós decidimos ser de alguém, de uma pessoa só. E esta Deus. Nós ouvimos a sua palavra, que é a verdade. Nós cremos. A fé foi gerada em nosso coração por esta palavra. Que nós cremos em Deus. Cremos nas suas promessas. Cremos no seu plano salvífico. Cremos que há uma condenação sobre este mundo. Sobre esta humanidade pecadora. A palavra de Deus gerou em nós esta fé. De que essas coisas vão acontecer. De que Deus existe, que Deus é real, que Deus trará a juízo todas as coisas um dia. Nós cremos pela fé nessas verdades. E para fugir, nós aceitamos o abrigo que Deus nos propõe. Que Deus preparou para nós, que é Jesus Cristo. Como a arca de Noé. Embora feita por Noé, porém era um plano de Deus para preservar aquela humanidade que viesse a crer na pregação da possibilidade de haver um dilúvio. Coisa que nunca se ouviu falar, que nunca existiu. E agora um homem começa a pregar sobre um dilúvio. E começa a construir uma arca enorme. Dizendo que aqueles que entrassem na arca para se abrigar se salvaria. Ninguém acreditou. Não foram o suficiente para crer nas palavras daquele pregador Noé. Sucedeu-se o que ele pregava e todos morreram, sobrevivendo apenas 8 pessoas. Nós cremos no juízo de Deus sobre esta humanidade,
sobre toda forma de pecado, de práticas que ferem a santidade de Deus, que fere o corpo do homem, o qual pertence a Deus. Tudo aquilo que você fizer contra o seu corpo, que não for originário dele, natural dele, mas que você colocar no corpo por um ato de vaidade, uma questão de vaidade, uma questão de sensualismo, uma questão de disputa, de competitismo entre um e outro, de um para com o outro, Deus vai pedir conta para você. Porque o corpo não te pertence, ele não é teu. Deus o fez, Deus o criou, a sua imagem, a sua semelhança, soprou nele o seu espírito, e esse corpo viveu para que esse corpo pudesse bendizer a Deus, glorificar a Deus, a alma pudesse externar a Deus a sua alegria, o seu louvor, a sua adoração. E hoje você usa esse corpo para toda espécie de vaidade, para te satisfazer a carne e satisfazer aqueles que impõem a você a maneira de você viver, como que você deve viver, como que você deve ser para você agradar a esse mundo, agradar a esta sociedade, a esta humanidade hipócrita. Mas não agrada a Deus, porque agradar a Deus é viver uma vida natural. Ser agradável a Deus é se aceitar como é, se aceitar como Deus te permitiu que você fosse, que você existisse, que você nascesse no ventre da sua mãe. Isso é agradar a Deus. O que você faz nesse corpo, nesta onda de vaidade, é para agradar a tua carne, a tua alma que está presa pela carne, pela vaidade, pelo mundanismo, menos a Deus. Porque o que agrada a Deus é um homem natural, é uma mulher natural, é um homem, uma mulher que se aceita na sua naturalidade de ser e apresenta o seu corpo a Deus como é. São adúlteros, são adúlteras que estão hoje dentro das igrejas. Adúlteros e adúlteras. Você maculou a união que você firmou um dia com Deus. Você prometeu ser fiel a Ele. E ser fiel é aceitar a palavra de Deus. É submeter-se à palavra de Deus, que é a vontade de Deus. E uma das vontades de Deus, entre muitas, é a santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4, Paulo diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Esta é a vontade de Deus. Versículo 3, melhor dizendo, de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E no capítulo 5, versículo 23, ele diz que a santificação não é só na alma, não é só no espírito, é no corpo também. De maneira que ele diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em tudo, em todo o vosso ser, em toda a vossa maneira de ser, em tudo aquilo que você se constitui. E qual é a constituição do ser humano? Espírito, alma e corpo. O ser humano, ele se constitui de um corpo, de uma alma e de um espírito. Ele é um ser tricotômico. Ele se subdivide em 3 partes. Mas esse espírito tem que ser santo, esta alma tem que ser santa, e este corpo tem que ser santo. E a santidade do corpo se retrata na santidade da alma. Porque o corpo externa a vontade da alma, o querer da alma, o desejo da alma. E um corpo entregue à vaidade, ao mundanismo, ao sensualismo.
É sinal de uma alma presa, escrava do pecado, escrava deste mundo e do seu sistema mundano. Mas a santidade tem que ser em tudo. E sendo santificado, temos que nos guardar. Temos que nos conservar no estado pleno, na nossa plenitude, no nosso total, irrepreensível, para o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Segue a paz com todos. É a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Se o teu irmão, o teu amigo, o teu vizinho não quer ter paz com você, mesmo você lutando para ter paz com ele e com ela, mas por você falar das suas práticas pecaminosas, carnais, vaidosas, sensuais, ele ou ela viver em guerra com você, isso não te impedirá de você ver a Deus. Mas se você estiver em paz com o mundo, mas não se santificar das coisas deste mundo, você não verá a Deus. O mundo pode até te odiar. O mundo pode até não querer paz com você. Porque realmente o mundo, ele não tem paz com a igreja. Porque a igreja fala das suas obras que são má. Então o mundo peleja contra a igreja, para barrar a igreja, para destruir a igreja, para inutilizar o poder de avanço da igreja em libertação das almas. Então o mundo não pode ser amigo da igreja. O mundo não é amigo do reino de Deus. Mas ainda que o mundo inteiro esteja em guerra com você, não queira ter paz com você, mas você se guarda em santidade, você se preserva completamente irrepreensível, você verá a Deus. Mas se você viver em paz com este mundo, por não falar das suas más obras, se você viver de mão dada, se você viver de amizade com este mundo, não falando das suas más obras, do seu sistema contrário a Deus, contrário ao reino de Deus, contrário à igreja, à doutrina, à santidade de Deus, e com isso você viver de mão dada, abraçado com este mundo, oh, aleluia, você não verá a Deus. Você não verá a Deus. Não verá ao Senhor. Porque a amizade do mundo, aqueles que são amigos do mundo, aqueles que vivem numa amizade com o sistema mundano, o mundo impõe o que deve ser, como deve ser, o que deve colocar no corpo, como deve ser o teu corpo, e você faz tudo o que o mundo faz, que você acaba tomando a forma mundana de ser.
Você perde a identidade própria, a personalidade própria. Você não é mais você. Você agora se parece uma outra pessoa, que aqueles que te conhecem até diz: nossa, como você mudou, como você está diferente. É porque aquela pessoa não está mais te vendo como ela te conhecia, como realmente você é. Porque você tomou a forma mundana de ser. Você se constitui inimigo de Deus. Você está dentro da igreja, tem atividades, está sobre o altar, tem trabalhos, é um ofertante, um dizimista, mas você é um inimigo de Deus. E não te alegre achando que tudo vai bem e que isso é um sinal da aprovação de Deus sobre a tua vida. Sabendo você que o teu modo de vida, a tua maneira de ser, o teu parecer está contrário à palavra santa do nosso Deus. E por o juízo não se manifestar de imediato, você julga que está tudo bem e que Deus está se agradando de você. Não se engane. Todo modo de vida que contraria a palavra de Deus, por mais que nada te aconteça de imediato, isso não é sinal da aprovação de Deus para com a tua vida. Essa vida fora do padrão de santidade que Deus estabeleceu para nós vivermos. Não te engane. Não se deixe enganar. Inimigos é o que muitos dentro da igreja são. Inimigos da verdade, inimigo da santidade, inimigo da doutrina, inimigo do parecer natural, inimigo da identidade própria, inimigo do corpo natural. É o que muitos crentes são hoje dentro das igrejas evangélicas. Eles são inimigos de Deus. Eles são inimigos da verdade. Eles falam língua, profetizam. Eles oram, eles cantam, eles pregam, eles choram. Mas eles são inimigos da santidade, inimigos da verdade. O seu parecer é conforme o parecer do mundo, do sistema mundano que aí está, manipulando as pessoas, tirando das pessoas a personalidade própria e impondo nelas uma personalidade que não é verdadeira, que não é real. E muitos crentes estão envolvidos. São inimigos de Deus dentro da igreja. A amizade do mundo constitui-se inimizade contra Deus. Adúlteros e adúlteras. É o que muitos são dentro da igreja. Adúlteros, adúltera, que é aquele que pratica o adultério. Quando eu digo que alguém é adúltero e que alguém é adúltera, eu estou dizendo que ele e ela é praticantes do adultério. E o que é o adultério? Prática sexual fora do casamento com pessoas que não é o seu cônjuge. Mas aqui a palavra adúltero e adúltera não se restringe simplesmente no âmbito sexual, mas também na infidelidade de um compromisso que nós firmamos com Deus, de lhe sermos fiéis, de viver em pureza, em santidade para Ele, de nos santificar para Ele, de viver uma vida conforme o seu querer, a sua vontade. E quando infiltramos coisas espúrias a essa relação de compromisso que nós firmamos com Deus, quando aceitamos já Jesus Cristo, estamos quebrando a fidelidade com Ele, tornando-nos então adúlteros e adúlteras diante de Deus.
Estamos sendo infiel para com Deus, a quem juramos sermos fiel nesta relação de compromisso. O mundo está estampado em muitos crentes. É fácil de ver. Estão nas unhas, nas mãos, na boca, no olho, no rosto, nos cabelos, no corpo, na maneira de vestir, nos lugares em que vão, daquilo em que participam. O mundo está estampado nos crentes. Perderam as características próprias, aquelas pelas quais ele ou ela era conhecido. Agora tomou uma característica mundana, que não é sua própria, que precisa estar retocando toda a manhã, todo dia, para ser aquela pessoa que ele ou ela quer ser, que ele ou ela quer parecer igual. É uma falsa imagem, uma falsa personalidade. Mas Deus te quer natural. Deus me quer natural. Ele nos quer da maneira como Ele nos fez. O único brilho que Ele quer em nós é o brilho da luz, da glória do Seu Espírito Santo. Basta nos preocupar em apenas agradar a Deus. Não vivemos para agradar ao mundo. Vivemos para agradar a Deus. Fomos criados à sua imagem, conforme a sua semelhança, para lhe sermos agradáveis. Para lhe agradar sempre, através do nosso louvor. Louvor este, que é cantado, que é através da nossa vida, através do nosso corpo, através do nosso ser, do nosso fazer. É nisso que Deus quer ser louvado e glorificado na nossa vida. Qualquer outra coisa fora disso é para agradar ao mundo, é para agradar à sociedade, ao sistema mundano. Adúlteros e adúlteras, amigos deste mundo, do sistema mundano. A amizade com que você firma com esse mundo, fazendo tudo o que ele quer, menos o que Deus te pede, que é guardar-te em santidade, santidade no espírito, santidade na alma e santidade no corpo. Ora, irmã, irmão, não venha me dizer que o teu corpo é santo. Se você macula ele com as pinturas da vaidade, com aquilo que não é inerente do corpo, mas que você coloca por uma necessidade que você sente no corpo, como que se Deus falhou, Deus errou na composição do teu corpo. Você queria vir com a boca vermelhona e Deus não fez assim. Então você com suas mãos vai lá e pinta a tua boca, pinta os teus olhos, porque você queria ele pintado, você queria seus cabelos vermelhos, você queria seus cabelos roxos, você queria seus cabelos ruivos, e Deus não te fez, ele fez preto, um preto natural. Então você está dizendo que Deus errou na composição do teu corpo, no fazer o teu corpo, Deus errou. Era para você ser assim, com os cabelos loiros, como você acabou de pintar. E Deus te fez com os cabelos castanho, natural, preto natural. Não esse preto parecendo o cabelo de filho de japonês, parecendo o cabelo de índio, não! Deus te fez com o cabelo natural. Mas você diz que Deus errou. Então você está se melhorando, melhorando o seu corpo. Porque a sociedade diz que você está melhor se você fosse com os cabelos loiros, com os cabelos ruivos, com os cabelos dourados, com os cabelos cinza, com o cabelo preto de doer aos olhos. O mundo diz que você está melhor assim. Aí você obedece o mundo.
mas não obedece à palavra de Deus, que diz que quer o teu corpo santo. E um corpo santo é um corpo natural, é um corpo original, é um corpo normal, é um corpo sem mesclação com as coisas deste mundo. Mas você não gosta de um corpo natural. Você não gosta de você mesmo. A imagem a qual você gosta é aquela que o mundo diz que é melhor para você. É aquela que a sociedade impõe que é melhor para você, que assim você irá estar bonito, bonita para o mundo, para a sociedade. Então você não se preocupa em agradar a Deus em teu corpo, e Deus então fica em último caso. Você é um inimigo de Deus. Você é uma inimiga de Deus. Saiba disso. Você está em adultério. Você está em adultério diante de Deus. Você está sendo infiel a Ele. Jesus veio para nos regenerar. Eu gosto dessa palavra regenerar. Eu gosto dessa palavra regeneração. Porque essa palavra regenerar dá a entender gerar de novo. Gerar de novo. Trazer ao estado original aquilo ou aquele que sofreu deterioração, degradação, deturpação, degeneração. Trazer ao estado original. Trazer o homem à imagem e à semelhança de Deus. Porque o homem, criado à imagem e à semelhança de Deus, este homem, ele perdeu a semelhança com o seu Deus. Ele perdeu a semelhança com Deus. Ele não perdeu a imagem, mas ele perdeu a semelhança. E aos poucos, muitos crentes estão perdendo a semelhança com o seu Deus. Porque a imagem fala da substância espiritual da alma. E isso não pode ser perdido. A imagem é a substância espiritual da alma e não pode ser perdido. Deus soprou no homem a alma e o espírito, e o homem tornou-se vivente. Mas também foi dito que devíamos fazer esse homem à nossa semelhança. Isso fala do caráter moral, separável da substância. E é isso que foi perdido na queda no Éden. O homem perdeu a semelhança com Deus. Nós sabemos que quando nasce uma criança, ela traz a semelhança do pai. Ela traz a semelhança da mãe. De maneira que quando alguém olha para aquela criança, as opiniões é verdade que divergem. Mas é visto nesta mesma criança semelhança tanto por parte do pai, como semelhança por parte da mãe.
Ora chega alguém e diz, parece com a mãe. Ora chega alguém e diz, parece com o pai. Porém, nessa mesma criança, está a semelhança do pai e da mãe. Isso não pode ser negado. A criança traz as semelhanças daquele que lhe deu origem, que lhe deu existência, que lhe deu a vida, que é o pai e que é a mãe. Isso no que tange respeito ao corpo, à matéria. Porém, no que tange respeito à alma e ao espírito, que permite que esta criança se esteja de pé, esteja viva, é a semelhança daquele que criou, que é Deus. Então nós, como filhos de Deus, trazemos em nosso corpo a semelhança, não deste mundo, mas temos que trazer a semelhança de Deus. E aonde está a semelhança de Deus? Nenhum rosto natural, nenhum corpo natural, nenhuma vida natural, regenerada, transformada, liberta, de uma pessoa que se aceita na vida natural como Deus lhe criou. Mas qual é a semelhança dos crentes hoje? A semelhança mundana, a semelhança com o ator, com a atriz, com o personagem da televisão, das novelas, dos filmes. Essa é a semelhança que os crentes trazem hoje. Semelhança nos cortes do cabelo, semelhança no pintar da boca, no batom que usa, na pintura dos olhos, na pintura das mãos, na pintura dos pés, na compostura das roupas, na sensualidade do corpo. Essas são a semelhança dos crentes, é a semelhança das igrejas evangélicas nos dias de hoje. E não precisa de revelação para ver isso. Não precisa de visão para ver isso. Está aí, para se ver a olho nu. E não é que nós vamos à igreja, ao templo para ver, mas elas vêm para serem vistos. Eles vêm para serem vistos. E nós que não somos cegos, nós que não temos uma viseira no rosto para olhar só para frente, nós vemos, nós olhamos e nós então enxergamos essa semelhança mundana dentro das nossas igrejas, em nossos crentes hoje. A semelhança que trazem não é a semelhança da regeneração. Jesus nunca regenerou esses crentes. Eles nunca deixaram serem regenerados por Jesus. Pois se assim fosse, eles se aceitariam. Eles aceitariam a naturalidade do seu ser, a naturalidade do seu corpo. Se nasceu com os cabelos curtos, não precisa colocar apliques lá no pescoço, lá na costa, para aparecer, para mostrar-se com os cabelos compridos, quando na verdade ali é uma mentira. Porque ela quer ser diferente, ele quer ser diferente, ele não quer parecer com Jesus. Os discípulos, todos eles se pareciam. Todos eles tomaram a semelhança de Jesus. Quem anda com Jesus vai tomando a semelhança de Jesus. Quem anda com Jesus vai tomando a semelhança de Jesus, de tal forma que fica parecido com Jesus. Quando foram prender a Jesus, houve a necessidade de Judas dar uma dica, para que não prendesse o homem errado, para que não prendesse um dos apóstolos, em vez de prender a pessoa certa, Jesus. Então Judas falou: olha, aquele a quem eu beijar, esse é o homem. Por quê? Porque os discípulos se pareciam com Jesus. Os discípulos tomavam a forma do seu mestre, a forma de Jesus.
Quem anda com Jesus, quem está em Jesus, quem serve a Jesus, não tem a aparência mundana, não tem a aparência da vaidade, não tem a aparência do modismo, não tem a aparência do mundanismo, a aparência da sensualidade, a aparência da carnalidade, não. Quem anda com Jesus, quem tem Jesus, quem está em Jesus e Jesus está nele ou nela, tem a semelhança de Jesus, em uma vida natural, em um corpo natural, em um ser natural. Aí Deus é glorificado, exaltado, adorado, regenerar. Jesus veio para nos trazer ao estado original do nosso ser, a imagem e a semelhança de Deus. E como eu disse, aos Efésios 4:11, a finalidade de Deus ter dado ministério à igreja, querendo o aperfeiçoamento do santo, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé, a uma fé única, a uma fé só, e ao conhecimento do Filho de Deus, à medida da estatura completa de Cristo. Esta foi e esta sempre será a finalidade para a qual Jesus, ao subir ao céu, deu ministério sobre a sua igreja. Aonde os ministros obreiros tenham a finalidade e o propósito de, uma vez santificado os crentes pela fé na palavra de Deus, os conduz agora à perfeição, ao estado de perfeição. E o caminho para se chegar à perfeição, para que a obra do ministério seja concluída, que é a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. O caminho é chegar a uma fé única, a todos terem uma fé só, chegar ao conhecimento do Filho de Deus, chegar a varão perfeito, chegar à medida da estatura completa de Cristo. Aí estamos perfeitos. Aí chegamos à perfeição que Deus nos quer. Essa é a finalidade pela qual foi dado ministério à igreja, para chegarmos a isso. A perfeição. Mas o envolvimento desse mundo, a mistura, o trazer o mundo para dentro da igreja para impedir que os que estão na igreja vá para o mundo, e aqueles que estão no mundo, vendo que as coisas lá do mundo estão dentro da igreja, eles também venham para a igreja. Porque parece que no entender dos pastores, só pregando, eles não vêm. Pelo contrário, quem estão dentro estão saindo.
Quem está dentro está saindo da igreja para o mundo. Então, os pastores chegaram a comum acordo de trazer o mundo para dentro das igrejas. Então, o lema hoje nas igrejas evangélicas é: aqui é proibido proibir. Então, não se disciplina, não se doutrina, não se permite que se pregue contra o mundanismo, a vaidade, a licenciosidade dentro das nossas igrejas. E quando alguém peca, merecido de disciplina, não se disciplina. E quando faz, é quando se há poucas pessoas dentro da igreja, para que não se tome conhecimento. Está tudo errado. Está tudo fora do padrão de Deus. Essas pessoas nunca chegarão ao arrependimento. Mas é a igreja que nós estamos vivendo hoje. É os pastores que estão sobre as igrejas de hoje. Esses aí não estão preocupados em aperfeiçoar os santos. Eles não estão preocupados em levar os crentes a uma unidade da fé. Eles não estão preocupados em levar os crentes ao conhecimento da verdade, ao conhecimento do Filho de Deus. Eles não estão preocupados em levar os crentes a varão perfeito. Eles não estão preocupados em levar os crentes à medida da estatura completa de Jesus. Não! Eles não estão preocupados em aperfeiçoar santos. Eles não estão preocupados nem em santificar as pessoas pregando a palavra de Deus. São mercenários, são ladrões sobre os altares, dentro das igrejas evangélicas, com o nome de pastores. Eles não têm nenhuma preocupação em santificar as pessoas que a Jesus vêm, mas eles deixam ela do mesmo jeito. O lema das igrejas evangélicas hoje é: vinde como está e ficai como está. Esse é o lema hoje. Porque eles não têm interesse em santificar as pessoas que vêm a Jesus. Porque precisa serem santificadas pela palavra, para então serem aperfeiçoadas. Não se pode chegar à perfeição sem primeiramente não santificar. O imundo não pode ser perfeito. O imundo não pode chegar à perfeição. Primeiramente ele tem que se santificar pela palavra de Deus, pela pregação da palavra de Deus, para então ele caminhar nesses passos para a perfeição. E aí, por último, a glorificação. Mas eles não querem. E nisso, o mundo está dentro da igreja de mão dada. A igreja anda no mundo de mão dada. Adúlteros e adúlteras, inimigos de Deus. A amizade que vocês firmam com o mundo, aceitando em vossos corpos, em vossa aparência, em vossa maneira de vestir, tudo que é do mundo, constitui-se, vocês se constituem inimigos de Deus. E o inimigo de Deus não subsistirá no juízo. O inimigo de Deus não permanecerá de pé. Deus os destruirá naquele dia. Queridos, que Deus tenha misericórdia e compaixão de nós. Que Deus nos dê a graça de amá-lo verdadeiramente e sermos fiel no compromisso que nós firmamos com Ele quando aceitamos a Jesus Cristo, de lhe ser fiel. Como o marido deve ser fiel à esposa, como a esposa deve ser fiel ao marido, prometendo isso pelos laços do matrimônio, pelo casamento. Sendo que a introdução de um terceiro nessa união constitui adultério, fazendo daquele que pratica adúltero. Assim é a nossa relação para com Deus.
Assim nos qualificamos se introduzir esse mundo na relação que nós temos para com Deus, que é a de fidelidade, de não aceitar esse mundo, nem o seu sistema em nossas vidas, mas de nos aceitar a sermos regenerados por Jesus. Que Jesus nos traga ao estado original. Que Jesus nos traga as semelhanças que nós perdemos do nosso Deus. Que o mundo olhe para nós e veja em nós a semelhança de Deus, a semelhança do nosso Pai em nós, que é a semelhança daquele que nos criou. É tão gostoso quando alguém olha para nós e diz: você é crente, não é? Aí você diz: eu sou. Aí ele diz: parece. Por quê? Porque ele viu em nós uma semelhança diferente da do mundo. O cara não pode olhar para uma mulher com a boca cheia de batom, o olho pintado, os cabelos pintados, as unhas pintadas, roupas sensuais, de calça, e dizer que ela traz a semelhança de Deus. Não pode. Porque as pessoas que não são crentes, elas sabem o que é ser crente. Elas conhecem como que é ser crente. Muitos dizem: a minha mãe é crente, mas ela não faz isso, ela não veste isso, ela não faz assim, ela não vai nesse lugar. Porque as pessoas não são crentes, mas elas sabem qual é a diferença que nós temos em relação a eles. O que é que nos diferencia? As pessoas que não são crentes, elas sabem, elas conhecem, irmãos. Por mais que queiramos esconder, as pessoas que não são crentes vai ver em nós aquilo que nos diferencia dela. Pedro tentou esconder que pertencia àqueles que andavam com Jesus. Mas a porteira disse: tu é um dele, porque a tua fala te denuncia. A tua fala, o teu jeito de falar. Os discípulos indo para Jerusalém, indo à frente para tomar a posada para Jesus, chegou na aldeia de Samaritano e eles disseram que não tinha posada para eles lá, porque o semblante deles era de como ia para Jerusalém. Aleluia. O crente é conhecido pelo falar, pelo parecer, pela maneira de vestir, pelo seu andar. O crente, ele é conhecido, irmão, ele tem um diferencial desse mundo. Nós somos diferentes, porque trazemos em nós a semelhança daquele que nos criou, Deus. E a semelhança está em um rosto natural, em um corpo natural, em um ser, em um se aceitar na naturalidade do seu ser. Glória a Deus. Que isso veja o mundo em nós, na naturalidade do nosso ser e do nos aceitar. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Que Deus em Cristo Jesus nos guarde. Amém, Jesus. Amém e amém, Jesus.